Hoje, São Miguel e os três arcanjos, São Rafael, São Gabriel e São Uriel, se levantam para selar o futuro da sua descendência com bênçãos e vitória para 2026. Eles vão quebrar ciclos negativos, fechar portas de derrota, curar feridas do passado e abrir um novo tempo de proteção, prosperidade e conquistas para a sua linhagem. A partir desta oração, 2026 será marcado como um ano de virada, onde seus filhos caminharão guardados, suas gerações serão abençoadas e o destino da sua família será alinhado com os planos de Deus. Antes de começarmos, faça um ato de fé, se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente profética. Escreva nos comentários: minha descendência está selada com bênçãos para 2026. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp. Hoje, o futuro da sua descendência está sendo selado pelo céu. E 2026 já começa debaixo de vitória. Glorioso São Miguel Arcanjo, Príncipe Supremo das milícias celestiais, comandante invencível dos exércitos de Deus, guerreiro poderoso que permanece diante do trono do Altíssimo em adoração perpétua e obediência perfeita. Prostro-me diante de ti neste momento sagrado, com o coração transbordante de fé, esperança e profunda reverência. Reconheço tua posição exaltada entre todos os seres angelicais, tua força incomparável, demonstrada quando expulsaste Lúcifer e 1/3 dos anjos rebeldes das mansões celestiais, tua fidelidade inabalável ao Criador que te constituiu como defensor principal dos filhos de Deus. Invoco teu santo nome com a confiança de quem conhece teu zelo ardente pela glória divina e tua compaixão sincera pelas almas humanas que lutam neste vale de lágrimas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Venho hoje não apenas por mim, mas especialmente por minha descendência amada, pelos frutos de meu ventre, pelos filhos de meus filhos, por todas as gerações que procedem de minha linhagem familiar. Desejo ardentemente que o ano de 2026 seja marcado indelevelmente como tempo de bênçãos extraordinárias, de vitórias retumbantes, de milagres evidentes e de prosperidade abundante sobre cada membro desta família que o Senhor me confiou. São Miguel, tu que respondeste ao desafio de Satanás com a proclamação gloriosa: quem é como Deus? Demonstrando que nenhum ser criado pode igualar-se ao Criador, nenhuma força maligna pode resistir ao poder do Altíssimo, nenhum plano das trevas pode frustrar os propósitos eternos estabelecidos pela sabedoria infinita do Pai Celeste. Suplico-te humildemente que estendas teu escudo protetor sobre minha descendência. Cobre com tuas asas poderosas cada filho, cada filha, cada neto, cada neta, cada bisneto e bisneta que carrega o sangue desta família e o legado espiritual que busco estabelecer através da fé em Jesus Cristo. Que tua espada flamejante, aquela mesma que cortou os laços da rebelião angélica e estabeleceu a justiça nos átrios celestiais, seja agora brandida em defesa intransigente de meus descendentes. Corta, ó poderoso arcanjo, toda corda que o inimigo tenha lançado sorrateiramente sobre suas vidas, toda amarra espiritual herdada de gerações passadas, todo vínculo maligno estabelecido através de pecados ancestrais, toda maldição pronunciada por bocas invejosas, toda palavra negativa decretada contra seu futuro, toda sentença de fracasso, doença, pobreza, tristeza ou morte prematura que espíritos malignos tenham tentado impor sobre o destino desta linhagem familiar. Glorioso arcanjo, invoco especificamente tua intercessão para que o ano de 2026 seja um marco divisório na história de minha família.
Que seja o ano em que portas que estiveram fechadas por décadas sejam abertas sobrenaturalmente, em que oportunidades que pareciam impossíveis se materializem diante de nossos olhos maravilhados, em que provisões divinas fluam como rios caudalosos, suprindo toda necessidade e cumprindo todo o sonho santo plantado por Deus no coração de meus descendentes. Peço-te que, com tua autoridade concedida pelo Todo-Poderoso, seles cada um deles com o selo da proteção divina, marcando-os como propriedade exclusiva do Reino da Luz, identificando-os nos registros celestiais como herdeiros legítimos das promessas abraâmicas, como beneficiários diretos da aliança estabelecida no sangue precioso de Cristo Jesus. Que este selo seja visível aos olhos espirituais de todos os anjos do Senhor, os quais, ao reconhecê-lo, mobilizar-se-ão imediatamente para assistir, guardar, orientar e abençoar meus amados descendentes em cada passo de suas jornadas terrenas. São Miguel Arcanjo, tu que conheces profundamente as estratégias do adversário, pois o enfrentaste face a face no conflito cósmico original e continuas combatendo suas maquinações até o dia de hoje, rogo-te que uses teu conhecimento superior para antecipar e frustrar cada plano maligno direcionado contra minha descendência no ano vindouro. Que toda emboscada preparada seja descoberta antes que cause dano, que toda armadilha seja desarmada antes que capture qualquer vítima, que toda cilada seja revelada antes que alguém caia nela, que todo ataque seja repelido antes que atinja seu alvo. Estabelece ao redor de cada membro desta família um cerco angelical impenetrável, uma muralha de fogo divino que nenhum demônio ouse atravessar, uma fortaleza espiritual tão sólida quanto as próprias muralhas da Jerusalém celestial. Que teus anjos guerreiros montem guarda permanente às portas de suas casas, aos umbrais de seus quartos, às entradas de seus locais de trabalho, aos caminhos por onde transitam diariamente. Que nenhum malefício lançado tenha efeito, nenhum feitiço prospere, nenhuma inveja penetre, nenhum olhar maligno cause dano, nenhuma palavra amaldiçoadora encontre solo fértil onde enraizar-se. Poderoso Príncipe dos Anjos, imploro também que intercedas especialmente pelas crianças e jovens desta família, aqueles que ainda estão em formação, cujos caracteres estão sendo moldados, cujas decisões futuras determinarão o curso de suas vidas inteiras. Protege-os das influências corruptoras desta geração perversa, dos enganos sedutores da cultura mundana, que busca afastá-los dos caminhos da retidão, das tentações avassaladoras que assaltam a juventude contemporânea através de tecnologias, mídias sociais, relacionamentos tóxicos e filosofias anticristãs. Que tua presença protetora seja como uma redoma de cristal ao redor de suas mentes, filtrando todo o conteúdo que consomem, toda mensagem que recebem, toda ideologia a que são expostos. Que o Espírito Santo, agindo em parceria com tua missão angelical, conceda-lhes discernimento sobrenatural para reconhecer a verdade e rejeitar a mentira, para escolher o bem e repudiar o mal, para seguir a Cristo e não os ídolos vãos desta era. Inspira em seus corações amor genuíno pelas coisas de Deus, desejo sincero de conhecer as Escrituras, fome insaciável por intimidade com o Senhor, comprometimento inabalável com a vida de oração e santidade. São Miguel, guerreiro incansável, peço-te que batalhe ferozmente contra todo espírito de enfermidade que ouse aproximar-se de meus descendentes no ano de 2026. Que saúde robusta, vitalidade extraordinária e bem-estar completo sejam a porção de cada um. Afasta de suas vidas toda doença crônica, toda condição debilitante, toda enfermidade repentina, todo acidente que o inimigo possa ter planejado para encurtar seus dias ou diminuir sua qualidade de vida. Que o sangue de Jesus, aplicado através de tua intercessão poderosa, purifique seus corpos de toda predisposição genética a doenças. Quebre toda maldição hereditária de enfermidades familiares.
Cancele todo decreto de morte prematura emitido pelos poderes das trevas. Que vivam longa vida na terra, como prometido aos que honram pai e mãe, alcançando idade avançada com vigor, lucidez e capacidade de continuar servindo ao Senhor e abençoando as gerações seguintes. Comandante das hostes celestiais, intercede também pela prosperidade material e financeira de minha descendência, pois reconheço que Deus deseja que seus filhos prosperem em todas as coisas, assim como prosperam suas almas. Que o ano de 2026 traga promoções inesperadas em suas carreiras, aumentos salariais significativos, negócios prósperos, investimentos frutíferos, heranças justas, contratos lucrativos e abundância material que lhes permita não apenas suprir suas próprias necessidades, mas também ser canal de bênção para outro. Ordena aos anjos da provisão que abram as janelas celestiais sobre suas vidas, despejando bênçãos em tal medida que não haja espaço suficiente para contê-las. Que toda dívida opressora seja cancelada, toda escassez transformada em suficiência, toda limitação financeira removida permanentemente. Ensina-lhes sabedoria na administração dos recursos que receberem, para que sejam mordomos fiéis das riquezas confiadas à sua gestão, investindo no reino de Deus e nos tesouros eternos que jamais perecem. Glorioso São Miguel, uno minha voz à dos anjos que te acompanham na adoração contínua ao Senhor dos Exércitos, proclamando que somente Ele é digno de toda honra, glória, poder e louvor. Reconheço que é por sua misericórdia infinita e sua graça imerecida que posso aproximar-me hoje com petições ousadas em favor de minha família. Confio que tu, servo fiel do Altíssimo, te alegras em executar sua vontade perfeita e apresentar diante do trono celestial as orações dos santos, intercedendo por nós junto ao Pai Celeste. Portanto, com fé inabalável e esperança inquebrantável, deposito nas tuas mãos angelicais o destino de minha descendência para o ano de 2026, crendo firmemente que tua proteção será eficaz, tua intercessão será poderosa e os resultados serão gloriosos além de tudo quanto posso imaginar ou pedir. Sela-os, protege-os, guarda-os, guia-os, abençoa-os e estabelece vitória permanente sobre cada área de suas vidas. Que seja feita a vontade de Deus sobre esta família, hoje e para sempre. Amém. Glorioso São Gabriel Arcanjo, mensageiro divino de revelações celestiais, portador das comunicações mais sagradas entre o trono de Deus e a humanidade necessitada de direção, tu que foste escolhido pelo Altíssimo para anunciar à Virgem Maria o mistério incompreensível da encarnação do Verbo Eterno, tu que revelaste ao profeta Daniel os tempos e as estações estabelecidos pela sabedoria divina, tu que apareceste a Zacarias no templo sagrado para anunciar o nascimento daquele que seria o precursor do Messias, venho agora à tua presença angelical com coração aberto e espírito humilde, suplicando tua intercessão poderosa em favor de minha descendência amada. Reconheço tua missão especial como aquele que traz esclarecimento aos confusos, orientação aos perdidos, revelação aos que buscam compreender os mistérios de Deus e comunicação clara da vontade divina àqueles que desejam sinceramente caminhar nos propósitos estabelecidos pelo Criador para suas vidas. São Gabriel, tu que conheces profundamente as dores da humanidade que vive em trevas espirituais, sem compreender o caminho que deve seguir, sem discernir entre a voz de Deus e as vozes enganadoras deste mundo caído, venho confessar-te as angústias que carrego em meu coração de pai, de mãe, de avô, de avó, preocupado com os desafios imensos que minha descendência enfrentará no ano de 2026 e além. Vejo ao meu redor uma geração confusa,
bombardeada por milhares de mensagens contraditórias, seduzida por filosofias vãs que prometem realização, mas entregam vazio, tentada por prazeres momentâneos que destroem a alma, pressionada por expectativas sociais que contradizem os princípios eternos da palavra de Deus. Observo jovens perdendo-se em labirintos de identidade fragmentada, adultos sufocados por ansiedades paralisantes quanto ao futuro, famílias desintegrando-se sob o peso de comunicações quebradas e relacionamentos superficiais. Meu coração dói ao contemplar os perigos espirituais, emocionais e até físicos que espreitam aqueles que amo mais que minha própria vida. Ó mensageiro celestial, tu que compreendeste a missão sagrada de trazer luz às trevas através das palavras que pronunciaste em nome do Altíssimo, suplico-te que intercedas poderosamente para que cada membro de minha descendência receba comunicações claras e inequívocas da vontade de Deus para suas vidas no ano vindouro. Que sonhos proféticos, visões inspiradoras, impressões espirituais distintas e circunstâncias divinamente orquestradas comuniquem a eles o caminho específico que devem trilhar. Que não permaneçam em indecisão paralisante nas encruzilhadas da vida, mas que ouçam nitidamente a voz do bom pastor dizendo: "Este é o caminho, andai por ele." Peço-te especialmente que intercedas pelos jovens desta família que precisam tomar decisões cruciais sobre educação, carreira, relacionamentos e vocação ministerial. Que cada escolha seja iluminada pela sabedoria do alto, guiada pelo Espírito Santo, confirmada por sinais celestiais e resultando em frutos abundantes de paz, realização e glória a Deus. São Gabriel, tu que anunciaste boas novas de grande alegria ao mundo através do nascimento do Salvador, suplico-te que sejas portador de boas notícias também para minha família no ano de 2026. Que anúncios de bênçãos inesperadas, de milagres surpreendentes, de respostas há muito aguardadas, cheguem aos ouvidos de meus descendentes. Que recebam notícias de aprovações em processos que pareciam impossíveis, de curas médicas que desafiam prognósticos naturais, de reconciliações em relacionamentos que pareciam irrecuperáveis, de provisões financeiras que solucionam crises aparentemente insolúveis, de oportunidades profissionais que abrem portas antes firmemente fechadas. Que tua presença angelical preceda cada comunicação importante que receberem, filtrando más notícias que possam roubar-lhes a paz, preparando seus corações para receber orientações divinas e celebrando com eles cada vitória conquistada através da fé e da perseverança. Mensageiro divino, intercede também pela comunicação dentro de minha própria família, pelos relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges, entre gerações. Que palavras de amor, encorajamento, sabedoria e edificação fluam abundantemente em nossas conversas diárias. Que mal-entendidos sejam rapidamente esclarecidos, que ofensas sejam prontamente perdoadas, que conflitos sejam resolvidos com graça e humildade, que relacionamentos sejam continuamente fortalecidos através de comunicação autêntica e vulnerável. Afasta de nossos lares todo espírito de discórdia, contenda, amargura, ressentimento e divisão. Que a unidade prevaleça, que o amor fraternal seja genuíno, que a honra mútua seja praticada consistentemente, que o perdão seja concedido generosamente, que a paciência seja exercitada abundantemente, que nossa família seja conhecida como um oásis de relacionamentos saudáveis em meio a uma cultura de famílias fragmentadas e disfuncionais. São Gabriel, tu que revelaste a Daniel os tempos proféticos estabelecidos por Deus, peço-te que intercedas para que meus descendentes vivam conscientes do tempo de Deus em suas vidas, não se apressando ansiosamente, nem atrasando-se negligentemente,
mas movendo-se no ritmo perfeito estabelecido pela providência divina. Que compreendam os tempos e as estações, quando é tempo de plantar e quando é tempo de colher, quando é tempo de esperar e quando é tempo de agir, quando é tempo de falar e quando é tempo de calar, quando é tempo de abraçar oportunidades e quando é tempo de deixar ir aquilo que já cumpriu seu propósito. Que tenham discernimento espiritual para reconhecer janelas de oportunidade abertas por Deus e coragem para atravessá-las antes que se fechem, bem como sabedoria para rejeitar portas que parecem atraentes, mas conduzem a caminhos destrutivos. Glorioso arcanjo da Anunciação, suplico tua intercessão especial para que o ano de 2026 seja marcado por revelações pessoais do amor de Deus para cada membro desta família. Que experimentem encontros transformadores com a presença divina, momentos de intimidade profunda no lugar secreto de oração, revelações das Escrituras que penetram até a divisão de alma e espírito e manifestações tangíveis da bondade do Pai Celeste que confirmam seu cuidado paternal. Que nenhum deles caminhe em dúvida quanto ao amor incondicional de Deus, mas que cada um saiba, no mais profundo de seu ser, que é precioso aos olhos do Criador, valorizado além de toda medida, escolhido com propósito eterno e destinado para a grandeza no reino celestial. São Gabriel, intercede para que toda confusão mental, toda neblina espiritual, todo o obscurecimento da verdade seja dissipado da mente de meus descendentes. Que clareza mental, foco apurado, memória excelente, capacidade de aprendizado aumentada e discernimento aguçado sejam porções diárias em suas vidas. Que se destaquem em seus estudos, em suas profissões, em seus ministérios, demonstrando a excelência que caracteriza aqueles que servem ao Deus de toda sabedoria. Que suas mentes sejam renovadas continuamente pelo Espírito Santo, libertadas de padrões de pensamento negativos, protegidas de influências mentais destrutivas e estabelecidas firmemente na verdade revelada na Palavra de Deus. Que pensem em tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, meditando nas promessas divinas dia e noite. Mensageiro celestial, finalizo esta porção de minha súplica, entregando nas tuas mãos angelicais a comunicação que minha família terá com o mundo exterior no ano vindouro. Que suas palavras sejam temperadas com graça e sal, que seu testemunho seja eloquente sem ser presunçoso, que sua influência seja profunda sem ser manipuladora, que sua presença seja luz que dissipa trevas onde quer que estejam. Que sejam embaixadores eficazes de Cristo, comunicando o Evangelho através de palavras e ações, atraindo outros ao reino através do amor genuíno que demonstram e deixando legado duradouro de fé para as gerações que virão depois deles. Confiando em tua fiel intercessão, uno minha voz à tua, na proclamação de que Deus é fiel e cumprirá suas promessas sobre esta família. Amém. Santo Arcanjo Rafael, médico celestial enviado pelo Altíssimo para trazer cura integral à humanidade sofredora, companheiro fiel de Tobias em sua jornada perigosa, restaurador da visão de Tobit cego, aquele cujo próprio nome declara a verdade gloriosa de que Deus cura, prostro-me diante de ti neste momento sagrado com lágrimas de esperança e fé inabalável. Venho carregando em meu coração as feridas visíveis e invisíveis que afligem minha descendência amada. Feridas do corpo que causam dor física e limitação funcional. Feridas da alma que geram tristeza profunda e ansiedade paralisante. Feridas do espírito que impedem intimidade plena com Deus e bloqueiam o fluir dos dons espirituais. Reconheço que tu não apenas acompanhas os que viajam por caminhos perigosos deste mundo, mas que possuis autoridade divina para curar toda enfermidade, sarar toda ferida, restaurar toda perda e devolver àqueles que sofrem a plenitude de vida que Deus,
originalmente planejou para seus filhos. São Rafael, tu que conheces intimamente cada membro de minha família, porque tens guardado seus passos desde que eram ainda crianças inocentes, tu que testemunhaste cada queda, cada machucado, cada decepção, cada trauma que experimentaram ao longo de suas jornadas, até o presente momento, suplico-te que agora, quando nos aproximamos do ano de 2026, manifestes teu poder curativo de maneira extraordinária e inegável sobre suas vidas. Peço-te que intercedas especificamente por aqueles que carregam dores crônicas, que parecem não ter solução médica, por aqueles que sofrem de condições psicológicas debilitantes como depressão profunda, ansiedade generalizada, traumas pós-estresse ou distúrbios que roubam sua paz e alegria. Intercede pelos que lutam contra vícios destruidores, sejam dependências químicas de substâncias ilícitas ou álcool, sejam compulsões comportamentais como pornografia, jogos de azar, ou uso excessivo de tecnologias que escravizam a vontade. Intercede pelos que enfrentam enfermidades físicas, diagnosticadas ou não, desde doenças simples que persistem incomodamente até condições graves que ameaçam a própria continuidade da vida. Médico celestial, assim como removeste as escamas dos olhos de Tobit e restauraste completamente sua visão natural, suplico-te que removes toda cegueira espiritual que impede meus descendentes de enxergar a verdade de Deus, de perceber sua presença constante, de reconhecer suas bênçãos diárias, de discernir seus propósitos eternos. Que os olhos de seus entendimentos sejam iluminados, que vejam além das circunstâncias naturais para contemplar as realidades espirituais, que percebam as estratégias do inimigo antes que causem dano, que identifiquem as oportunidades divinas antes que passem despercebidas. Restaura também sua visão emocional para que enxerguem a si mesmos como Deus os vê, preciosos, valiosos, dignos de amor, capacitados para grandes realizações, destinados para a vitória. Que não mais sejam cegados por mentiras do adversário que sussurra acusações de inadequação, fracasso, indignidade ou impossibilidade. São Rafael, tu que guiaste Tobias, seguramente através de territórios hostis, protegendo-o de perigos visíveis e invisíveis, até conduzi-lo de volta ao lar, com provisão abundante e família restaurada. Suplico-te que exerças esta mesma função de guia protetor sobre cada jornada que meus descendentes empreenderem no ano de 2026 e além. Seja em viagens físicas a lugares distantes ou em jornadas metafóricas através de novas fases da vida, novas responsabilidades, novos relacionamentos, novos desafios profissionais ou ministeriais, que tua presença angelical vá adiante deles preparando o caminho, ao lado deles provendo companhia e encorajamento, e atrás deles protegendo a retaguarda contra ataques sorrateiros. Que não tropecem em pedras escondidas no caminho, que não caiam em armadilhas preparadas pelo maligno, que não se percam em desvios sedutores que parecem atalhos, mas conduzem à destruição. Guia-os sempre pela vereda reta, pelo caminho estreito, que conduz à vida abundante e eterna. Glorioso arcanjo da cura, intercede especialmente pelos relacionamentos românticos e conjugais dentro de minha família. Assim como foste instrumento divino na união abençoada de Tobias e Sara, que também tu intercedas para que casamentos existentes sejam curados de toda ferida, fortalecidos em todo ponto de fraqueza, renovados em paixão santa e estabelecidos firmemente sobre o fundamento do amor ágape, que reflete a relação entre Cristo e sua igreja. Que cônjuges redescubram o encanto um do outro, que perdoem ofensas profundas, que escolham diariamente honrar seus votos matrimoniais, que cultivem intimidade genuína, espiritual, emocional e física. Para aqueles que ainda são solteiros e desejam encontrar parceiros piedosos para matrimônio,
Intercede para que sejam guiados divinamente aos cônjuges que Deus já preparou especificamente para eles, evitando relacionamentos tóxicos que trariam sofrimento ao invés de bênção. São Rafael, médico enviado pelo céu, peço-te que intercedas pela cura financeira de minha descendência. Sei que questões monetárias, embora materiais, causam feridas profundas na alma quando há escassez crônica, dívidas opressivas, fracassos empresariais ou injustiças econômicas. Que o ano de 2026 traga a cura completa para todas as finanças desta família. Que dívidas sejam sobrenaturalmente canceladas ou provisionadas. Que negócios falidos sejam ressuscitados ou substituídos por empreendimentos mais prósperos. Que salários insuficientes sejam aumentados significativamente. Que investimentos ruins sejam recuperados ou compensados abundantemente por novos investimentos frutíferos. Que a mentalidade de escassez seja curada, substituída por mentalidade de abundância enraizada na promessa bíblica de que Deus supre toda necessidade segundo suas riquezas em glória. Que aprendam os princípios divinos de mordomia, generosidade, semeadura e colheita, administrando com sabedoria os recursos confiados à sua gestão. Companheiro de viagem celestial, intercede pela cura das memórias traumáticas que alguns de meus descendentes carregam como bagagem pesada que impede sua caminhada vitoriosa. Traumas de infância, abusos sofridos, perdas devastadoras, rejeições dolorosas, fracassos humilhantes, traições chocantes, que todas estas memórias sejam tocadas pelo bálsamo curativo de Gileade, aplicado através de tua intercessão poderosa. Que o Espírito Santo, trabalhando em parceria com teu ministério angelical, entre nos lugares mais profundos e escuros da psique humana, onde dor antiga foi escondida, mas nunca processada adequadamente. Que luz divina penetre estas câmaras secretas do coração, expondo mentiras enraizadas ali, quebrando fortalezas construídas em torno destas feridas, libertando cativos emocionais que têm vivido aprisionados por décadas. Que experimentem o milagre de lembrar eventos dolorosos sem mais sentir a dor aguda, de reconhecer injustiças sofridas sem mais carregar amargura, de identificar perdas experimentadas sem mais serem definidos por elas. Santo Rafael, tu que afastaste o demônio Asmodeu, que atormentava Sara e havia destruído seus 7 casamentos anteriores, peço-te que expulses todo demônio que tenha estabelecido fortaleza na vida de algum membro desta família. Espíritos de enfermidade que causam doenças recorrentes, espíritos de confusão mental que geram pensamentos caóticos, espíritos de depressão que roubam alegria e esperança, espíritos de medo que paralisam com ansiedades infundadas, espíritos de vício que escravizam a vontade, espíritos de perversão sexual que distorcem a sexualidade criada por Deus, espíritos de rebelião que impedem submissão à autoridade divina, espíritos de religiosidade que substituem relacionamento genuíno por rituais, vazios, que todos sejam expulsos definitivamente em nome de Jesus Cristo, pela autoridade que tu possuis como servo do Altíssimo, e que nunca mais retornem para atormentar minha descendência. Arcanjo curador, finalizo esta porção de súplica, confiando, meus amados, nas tuas mãos angelicais. Sei que não ages independentemente, mas sempre em obediência perfeita à vontade do Pai Celeste, sempre em harmonia com o propósito redentor de Jesus Cristo, sempre em cooperação com o ministério santificador do Espírito Santo. Portanto, ao confiar minha família aos teus cuidados, estou, na verdade, confiando-a ao próprio Deus que te comissiona. Que teu ministério de cura se manifeste poderosamente sobre cada um deles durante o ano de 2026, trazendo restauração em todas as áreas onde houve quebra, renovação onde houve desgaste, ressurreição onde houve morte de sonhos e plenitude onde houve vazio.
que testemunhem milagres inegáveis, que glorifiquem o nome do Senhor e fortaleçam sua fé. Que sejam curados para que possam, por sua vez, ser instrumentos de cura para outros. Que a história de restauração desta família seja contada por gerações, como testemunho do poder salvador, curador e transformador do Deus Todo-Poderoso. Amém. Santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, milícias gloriosas do Deus Altíssimo, exércitos celestiais que servem incansavelmente diante do trono de majestade infinita, guardiões designados por decreto divino para assistir, proteger e guiar a humanidade em sua peregrinação terrena, uno agora minhas súplicas numa só voz, entrelaçando minha fé numa só corda tripla que não se rompe facilmente, elevando meu clamor como incenso aromático diante do Senhor dos Exércitos. Reconheço que cada um de vós possui missão específica. Miguel guerreia, Gabriel comunica, Rafael cura. Mas que juntos formais uma força triúnica de intercessão angelical que reflete a própria natureza trina do Deus a quem adorais eternamente. Venho agora nesta conclusão solene de minha oração, não apenas repetindo petições já apresentadas, mas selando profeticamente, declarando com autoridade espiritual concedida aos filhos de Deus e estabelecendo pela fé o decreto celestial de que o ano de 2026 será inegavelmente marcado como tempo de bênçãos extraordinárias, vitórias retumbantes, milagres manifestos e glorificação do nome santo do Senhor através da vida transformada de cada membro desta descendência preciosa. Ó gloriosos príncipes do céu, declaro solenemente, não na minha própria autoridade, mas na autoridade do nome de Jesus Cristo, que nenhuma arma forjada contra minha descendência prosperará, e toda língua que se levantar contra eles, em juízo será condenada. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que vem de Deus. Proclamo que o sangue precioso do Cordeiro de Deus cobre completamente cada filho, cada filha, cada neto, cada neta, cada bisneta, purificando-os de todo pecado, protegendo-os de todo mal, santificando-os para uso exclusivo no reino celestial. Declaro que sobre suas cabeças está derramado o óleo da unção do Espírito Santo, marcando-os como propriedade de Deus, capacitando-os para cumprir destinos gloriosos, equipando-os com dons espirituais e talentos naturais que trarão transformação à sua geração. Proclamo que sob seus pés estão todas as forças do inimigo já derrotadas no Calvário, que têm autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do adversário, e que absolutamente nada lhes causará dano. Santos arcanjos, invoco especificamente o cumprimento das promessas bíblicas sobre minha descendência, que sejam como árvores plantadas junto a ribeiros de águas que no devido tempo dão seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizerem prosperará. Que sejam abençoados na cidade e abençoados no campo, abençoados ao entrar e abençoados ao sair, abençoados no cesto e na amassadeira, abençoados no fruto do ventre e na obra das mãos. Que o Senhor ordene sobre eles a sua bênção nos celeiros e em tudo que empreenderem, abençoando-os na terra que o Senhor lhes dá. Que sejam cabeça e não cauda, que estejam por cima e não por baixo, que sempre cresçam e jamais diminuam. Que o Senhor lhes abra o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva na estação própria e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestem a muitas nações, mas a ninguém tomarão emprestado. Guardiões celestiais, declaro que meus descendentes andarão na plenitude da salvação multifacetada provida por Cristo. Salvação do pecado e suas consequências eternas. Salvação das enfermidades e doenças que afligem o corpo. Salvação da opressão e possessão demoníacas que atormentam a alma. Salvação da pobreza e escassez que limitam o potencial humano. Salvação do medo e ansiedade que paralisam a fé.
que experimentem diariamente a realidade viva de que maior é aquele que está neles do que aquele que está no mundo. Que o Espírito Santo habite neles abundantemente, enchendo-os até transbordar com sua presença manifesta, seus frutos evidentes, seus dons operantes, sua sabedoria disponível, seu poder acessível, que sejam templos vivos do Deus vivente, moradas sagradas onde a glória Shequina brilha intensamente, atraindo outros à luz que neles resplandece. Miguel, Gabriel e Rafael, peço-vos que seleis cada porta de entrada espiritual através da qual o inimigo poderia tentar acessar a vida de meus descendentes. Selai seus olhos para que vejam apenas o que é puro e edificante, rejeitando automaticamente conteúdos corruptores. Selai seus ouvidos para que ouçam claramente a voz de Deus acima de todas as outras vozes competindo por sua atenção. Selai suas bocas para que falem palavras de vida, bênção, fé e encorajamento, nunca palavras de morte, maldição, dúvida ou desânimo. Selai suas mentes para que pensem nos elevados princípios do reino, não nas baixezas da carnalidade mundana. Selai seus corações para que amem o que Deus ama e odeiem o que Deus odeia, mantendo prioridades corretas e valores eternos. Selai suas mãos para que executem apenas obras que glorifiquem o Criador e abençoem a humanidade. Selai seus pés para que caminhem apenas nos caminhos de retidão preparados por Deus desde antes da fundação do mundo. Príncipes angelicais, declaro que o favor de Deus repousa sobre minha descendência como nuvem de glória que os acompanha onde quer que vão. Que portas que estiveram fechadas por gerações sejam abertas sobrenaturalmente diante deles. Que encontrem favor com autoridades governamentais, com empregadores, com educadores, com vizinhos, com todas as pessoas que cruzarem seus caminhos. Que sejam promovidos além de suas qualificações naturais, porque a unção que está sobre eles qualifica-os sobrenaturalmente. Que oportunidades que normalmente seriam inacessíveis tornem-se disponíveis para eles porque o Senhor vai adiante deles preparando o caminho. Que provisões cheguem de fontes inesperadas, porque Deus possui recursos ilimitados e incontáveis maneiras de suprir seus filhos. Que testemunhem coincidências divinas, sincronizações providenciais, conexões estratégicas que só podem ser explicadas como resultado da intervenção sobrenatural do céu em favor deles. Santos arcanjos, uno-me à adoração perpétua que ofereceis diante do trono do Cordeiro, proclamando que digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Reconheço que toda petição que apresentei nesta oração só tem validade porque foi comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. É em seu nome incomparável, no nome acima de todo nome, no nome ao qual todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, que faço estas petições ousadas. Confio que o Pai Celestial, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por eles. Milícias celestiais, convoco-vos agora, pela autoridade que me foi delegada como sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que executeis fielmente todas estas petições, segundo a vontade perfeita do Pai Celeste. Mobilizai vossos exércitos angelicais, ativai todas as hostes do Senhor, engajai cada anjo sob vosso comando para que minha família seja cercada.
guardada, protegida, guiada, provisionada e abençoada abundantemente durante todo o ano de 2026 e por todos os anos subsequentes até que Cristo retorne em glória ou até que sejamos chamados à presença eterna do Senhor. Que os anjos acampem-se ao redor deles, que anjos guardiões pessoais sejam designados permanentemente para cada membro da família, que anjos da provisão tragam recursos necessários, que anjos guerreiros batalhem contra hostes demoníacas, que anjos adoradores ensinem-nos a entrar na presença de Deus com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Finalmente, ó gloriosos Miguel, Gabriel e Rafael, entrego solenemente nas vossas mãos angelicais o destino completo de minha descendência, confiando que vossa fidelidade ao Senhor garante vossa fidelidade em executar tudo quanto Ele vos ordenar em favor desta família. Sela-os com o selo do Deus vivo, marca-os com a marca dos redimidos, identifica-os como cidadãos da Jerusalém celestial, registra-os no livro da vida do Cordeiro, e assegura que permanecerão fiéis até o fim, herdando finalmente a coroa da vida eterna prometida aos que perseveram. Que a geração presente e todas as gerações futuras desta linhagem familiar sejam conhecidas nos registros celestiais como família que serviu ao Senhor com integridade, que guardou a fé através das provações, que venceu o mundo através da fé em Jesus Cristo, e que deixou legado duradouro de devoção ao Deus verdadeiro. Declaro, profetizo e estabeleço que o ano de 2026 será lembrado na história desta família como marco divisório entre o antes e o depois, entre a escassez e a abundância, entre a derrota e a vitória, entre as trevas e a luz, entre a maldição e a bênção. Que seja o ano onde testemunhemos milagres que desafiam explicações naturais, provisões que excedem necessidades, curas que contradizem diagnósticos médicos, restaurações que revertem destruições e vitórias que glorificam o nome santo do Senhor nosso Deus. Que cada membro desta família possa testemunhar ao final de 2026. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Em nome do Pai que nos amou e nos escolheu desde antes da fundação do mundo, em nome do Filho que nos redimiu através de seu sangue precioso derramado no Calvário, e em nome do Espírito Santo que nos cela para o dia da redenção final. Amém e amém. Que seja feita a vontade de Deus sobre esta família, hoje e para sempre, nos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e vós, santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, que servis como instrumentos da vontade divina, venho agora aprofundar ainda mais esta súplica intercessória, penetrando camadas ainda mais profundas de necessidade espiritual que reconheço existir sobre minha descendência amada. Sei que a batalha espiritual não se trava apenas nas dimensões visíveis da existência humana, mas primordialmente nas esferas invisíveis, onde principados e potestades governam territórios, onde gerações inteiras podem ser afetadas por pactos antigos nunca desfeitos, onde maldições hereditárias fluem como rios subterrâneos, envenenando linhagens familiares através dos séculos. Portanto, com a autoridade profética concedida aos intercessores que se colocam na brecha entre o juízo e a misericórdia, declaro neste momento a quebra total, absoluta e irreversível de toda maldição geracional que possa estar operando sorrateiramente sobre qualquer membro desta família. Santos arcanjos, invoco vossa intercessão para que, remontando até as gerações mais antigas de minha árvore genealógica, identifiqueis e quebreis todo pacto demoníaco que ancestrais possam ter estabelecido, consciente ou inconscientemente, com forças das trevas. Que todo juramento feito em rituais de feitiçaria,
toda dedicação realizada em templos de falsos deuses, todo compromisso assumido em sociedades secretas, toda promessa pronunciada em momentos de desespero, invocando poderes malignos, seja agora cancelado pelo sangue de Jesus Cristo, que possui poder superior a qualquer pacto humano. Declaro que meus descendentes são libertos de toda consequência negativa destes acordos espirituais estabelecidos por gerações passadas. Que as correntes invisíveis sejam quebradas, que os contratos sejam rasgados, que as sentenças sejam anuladas, que os decretos sejam revogados, que as maldições sejam transformadas em bênçãos pela operação milagrosa da graça redentora. São Miguel, tu que tens autoridade sobre territórios espirituais e domínios angelicais, suplico-te que reivindiques para o reino de Deus todo o território geográfico onde meus descendentes habitam ou habitarão no ano de 2026. Que suas casas sejam consagradas como santuários do Altíssimo. Que seus bairros sejam redimidos da influência de forças territoriais malignas. Que suas cidades experimentem avivamento espiritual, começando justamente nos locais onde minha família reside. Ordena que anjos guerreiros estabeleçam perímetros de proteção ao redor de cada residência, criando zonas de santidade onde demônios não possam penetrar sem serem imediatamente expulsos. Que os portais espirituais sobre estas moradas sejam portais abertos ao céu, não às regiões infernais, permitindo que bênçãos desçam continuamente enquanto impede que maldições ascendam. São Gabriel, mensageiro da verdade divina, intercede para que toda mentira que o inimigo tem sussurrado aos ouvidos de meus descendentes seja exposta e desmascarada pela luz penetrante da palavra de Deus. Quantas vezes Satanás, o pai da mentira, tem plantado pensamentos falsos como se fossem verdades inquestionáveis. Você não é amado, você é um fracasso, você nunca mudará, você não tem valor, seu futuro é desesperador. Deus está decepcionado com você, seus pecados são imperdoáveis. Que cada uma destas mentiras venenosas seja arrancada pela raiz da mente e do coração de minha família. Que a verdade libertadora do Evangelho, que somos amados com amor eterno, que somos mais que vencedores, que podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, que fomos comprados por alto preço e somos preciosos aos olhos de Deus, que nosso futuro está seguro nas mãos do Pai, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Seja estabelecida como fundamento inabalável, sobre o qual constroem toda a sua identidade. Esperança, São Rafael, médico celestial, peço-te que intercedas especificamente pela cura de feridas patriarcais e matriarcais que podem estar afetando os padrões relacionais dentro de minha família. Quando pais foram ausentes, abusivos, negligentes ou emocionalmente indisponíveis, feridas profundas foram abertas nos corações de filhos que agora lutam para confiar, para receber amor, para estabelecer relacionamentos saudáveis. Que o Pai Celestial, através de sua presença paterna perfeita, cure estas feridas de orfandade espiritual e emocional. Que Ele se revele como Pai que jamais abandona, que disciplina com amor, que provê generosamente, que se deleita em seus filhos, que está sempre presente e disponível. Igualmente, quando mães foram controladoras, críticas, rejeitadoras ou sufocantes, que a ternura maternal de Deus, como a de uma mãe que consola seu filho, traga cura restauradora aos corações machucados. Que padrões disfuncionais sejam quebrados, que ciclos viciosos sejam interrompidos, que a graça transformadora permita que meus descendentes se tornem pais e mães melhores do que foram seus próprios progenitores. Santos arcanjos, uno minha voz à intercessão contínua de Cristo Jesus, que está assentado à destra do Pai, sempre vivo para interceder por nós.
Sei que ele não apenas intercede genericamente pela Igreja Universal, mas especificamente por cada indivíduo, chamando-os pelo nome, apresentando-os diante do Pai como aqueles pelos quais pagou o preço supremo de seu próprio sangue. Portanto, apresento diante do trono celestial os nomes específicos de cada membro de minha descendência. Aqui, o intercessor menciona internamente os nomes específicos de seus filhos, netos e demais descendentes. Que cada um seja coberto pela intercessão sacerdotal de Cristo, defendido pela advocacia do Espírito Santo, que geme com gemidos inexprimíveis quando não sabemos orar como convém, e guardado pela proteção angelical que vós exerceis sob ordens diretas do comando celestial. Gloriosos príncipes do céu, declaro que o ano de 2026 será marcado por multiplicação sobrenatural em todas as áreas da vida de minha família. Que experimentem multiplicação financeira, onde recursos limitados são miraculosamente esticados para suprir necessidades abundantemente. Que vejam multiplicação relacional, onde conexões estratégicas são divinamente orquestradas, abrindo portas de oportunidade antes inacessíveis. Que testemunhem multiplicação ministerial, onde pequenas sementes de serviço plantadas produzem colheitas extraordinárias de vidas transformadas. Que desfrutem multiplicação de alegria, onde as tristezas de ontem são transformadas nas danças celebratórias de hoje. Que recebam multiplicação de sabedoria, onde decisões complexas são simplificadas por entendimento sobrenatural concedido do alto. Que a promessa abraâmica de multiplicação, multiplicarei sobremodo a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, encontre cumprimento tanto literal quanto espiritual sobre esta linhagem familiar. São Miguel, Comandante Supremo, ordeno sob tua supervisão angelical que todo espírito familiar que tem seguido minha linhagem através das gerações seja agora permanentemente expulso e proibido de retornar. Espíritos de alcoolismo que afligiram avós, pais e agora tentam capturar filhos, sejam banidos eternamente. Espíritos de divórcio e destruição matrimonial que fragmentaram famílias geração após geração, sejam expulsos definitivamente. Espíritos de doença específica que parecem ser hereditárias, mas que na verdade são opressões demoníacas transmitidas genealogicamente, sejam arrancados completamente. Espíritos de pobreza e escassez que mantiveram esta família em limitação financeira crônica, sejam removidos totalmente. Espíritos de rebelião e desobediência que causaram ruptura entre pais e filhos repetidamente, sejam eliminados absolutamente. Que a linhagem seja purificada, santificada, redimida e estabelecida sobre novo fundamento espiritual, que produzirá frutos completamente diferentes das gerações anteriores. São Gabriel, portador de anunciações divinas, profetizo que o ano de 2026 trará anúncios jubilosos para esta família. Que sejam anunciadas gestações de bebês há muito esperados por casais que lutaram contra a infertilidade. Que sejam anunciadas aprovações em processos legais que se arrastavam anos sem resolução. Que sejam anunciadas contratações para posições que elevarão significativamente o padrão de vida familiar. Que sejam anunciadas curas médicas confirmadas por exames que deixarão profissionais de saúde perplexos. Que sejam anunciadas reconciliações em relacionamentos que pareciam irremediavelmente destruídos. Que sejam anunciadas descobertas criativas, invenções inovadoras, soluções revolucionárias que posicionarão membros desta família como líderes em suas áreas de atuação. Que cada anúncio seja recebido com gratidão transbordante e resulte em testemunhos públicos da bondade e fidelidade de Deus. São Rafael, companheiro de jornada,
peço que acompanhes especialmente os jovens desta família enquanto navegam as águas turbulentas da adolescência e juventude adulta. Protege-os de relacionamentos destrutivos que deixariam cicatrizes permanentes. Guia-os em escolhas educacionais e profissionais que estabelecerão trajetórias de sucesso. Livra-os de experimentações com drogas, álcool ou comportamentos sexuais que comprometeriam seu futuro. Inspira-os com paixão por propósitos eternos, não apenas por prazeres temporais. Que encontrem seus lugares únicos no corpo de Cristo, descobrindo e desenvolvendo os dons espirituais depositados neles pelo Espírito Santo. Que se tornem esta geração profetizada por Joel, onde filhos e filhas profetizam, jovens têm visões e o Espírito é derramado sobre toda a carne, produzindo avivamento que transforma não apenas famílias, mas nações inteiras. Santos arcanjos, concluo este bloco de intercessão, declarando que minha descendência caminhará no temor do Senhor todos os dias de suas vidas. Que nunca se desviem para a direita nem para a esquerda do caminho estreito. Que resistam ao diabo e ele fuja deles. Que se submetam a Deus e experimentem vitória contínua. Que busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhes sejam acrescentadas. Que sejam sal da terra que preserva a sociedade da corrupção total e luz do mundo que dissipa trevas onde quer que brilhem. Amém. Deus eterno, Criador dos céus e da terra, e vós santos arcanjos que executais suas ordens, aproximo-me novamente com reverência ainda mais profunda, reconhecendo que esta oração transcende simples petições pessoais e alcança dimensões proféticas que afetarão não apenas minha família imediata, mas repercutirão através de gerações ainda não nascidas. Compreendo que ao selar o futuro de minha descendência para 2026, estou, na verdade, estabelecendo um marco espiritual, uma pedra memorial que as gerações vindouras olharão retrospectivamente e dirão: foi aqui que Deus interveio. Foi neste momento que a trajetória de nossa família mudou radicalmente. Foi através desta intercessão profética que fomos libertados de padrões antigos e lançados em destinos gloriosos, preparados desde a fundação do mundo. Santos arcanjos, invoco vossa testemunha celestial para que registreis nos anais eternos este momento de consagração familiar. Assim como Josué erigiu 12 pedras tiradas do Jordão como memorial perpétuo da travessia miraculosa de Israel para a terra prometida, assim estabeleço através desta oração um memorial espiritual que declara: até aqui nos ajudou o Senhor. Que esta oração seja preservada não apenas na memória humana, sujeita ao esquecimento, mas nos registros indeléveis do céu, onde cada palavra pronunciada em fé genuína é catalogada, cada lágrima derramada em intercessão sincera é guardada em odres divinos, cada clamor erguido de coração quebrantado é ouvido pelo Pai, que se inclina desde sua habitação santa para socorrer seus filhos aflitos. São Miguel, príncipe guerreiro, declaro que, sob tua liderança angelical, minha descendência se tornará uma geração de guerreiros espirituais equipados para a batalha do fim dos tempos. Que não sejam cristãos passivos, meramente ocupando espaço na igreja, enquanto o mundo ao redor desmorona em trevas cada vez mais densas. Pelo contrário, que sejam soldados treinados e disciplinados no exército do Senhor, conhecedores profundos das Escrituras, que são espada do Espírito, praticantes constantes da oração, que é artilharia celestial, operadores habilidosos dos dons espirituais, que são armamento sobrenatural contra fortalezas demoníacas, que compreendam os tempos em que vivem, discernindo estratégias do inimigo e contra-atacando com sabedoria divina. Que se levantem como Déboras profetisas, como Gideões destemidos, como Davis enfrentando gigantes, como Estéres posicionadas para um tempo como este,
como Paulos ousados em proclamar o Evangelho sem vergonha mesmo diante de perseguição intensa. São Gabriel, mensageiro da palavra, intercede para que esta família desenvolva amor apaixonado pelas Escrituras Sagradas. Que não sejam cristãos biblicamente analfabetos, facilmente enganados por todo vento de doutrina, levados por ondas de modismos teológicos. Que estudem diligentemente a palavra, meditando nela dia e noite como o salmista recomenda, permitindo que ela habite ricamente em seus corações, transformando suas mentes através da renovação contínua. Que se tornem mestres capazes de instruir outros, apologistas preparados para defender a fé com mansidão e temor, teólogos práticos que aplicam verdades eternas aos desafios contemporâneos. Que suas casas sejam pequenas escolas bíblicas, onde crianças são instruídas desde a infância nas veredas da justiça, onde discussões à mesa do jantar giram em torno dos princípios do reino, onde a cosmovisão cristã permeia cada decisão familiar, desde as mais simples até as mais complexas. São Rafael, curador divino, suplico especialmente pela saúde mental e emocional de minha descendência, numa era marcada por epidemias de ansiedade, depressão e desespero existencial. Que sejam protegidos das toxinas psicológicas que saturam a atmosfera cultural contemporânea através de mídias sociais destrutivas, notícias sensacionalistas que alimentam medo constante, entretenimento que normaliza perversão e violência, e filosofias nihilistas que roubam esperança e propósito. Que desenvolvam resiliência emocional enraizada na segurança inabalável de sua identidade em Cristo, que cultivem saúde mental através de práticas espirituais disciplinadas, oração contemplativa, jejum regularmente praticado, silêncio intencional longe do ruído cacofônico do mundo moderno, comunhão genuína com irmãos na fé que oferecem suporte mútuo. Que quando tempestades emocionais inevitavelmente chegarem, tenham um fundamento tão sólido que, embora a casa seja sacudida violentamente, não desmorona, porque está edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Poderosos arcanjos, declaro que o ano de 2026 será marcado por restauração de sonhos que foram enterrados, ressurreição de visões que foram assassinadas, reanimação de esperanças que foram sufocadas. Quantos de meus descendentes carregam em seus corações desejos santos plantados pelo próprio Deus, mas que foram progressivamente abandonados sob o peso de decepções repetidas, críticas destrutivas, fracassos dolorosos ou simplesmente a moagem implacável das responsabilidades mundanas que drenam criatividade e visão? Que o Espírito Santo sopre novamente sobre estes ossos secos de sonhos mortos, revestindo-os com carne, tendões e pele, trazendo-os de volta à vida vibrante. Que redescubram chamados originais, que reconectem com paixões autênticas, que retomem projetos abandonados, que ressuscitem ministérios engavetados, que reacendam chamas que foram reduzidas a brasas moribundas. Que 2026 seja o ano onde finalmente dizem: agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação de meus sonhos. São Miguel, defensor dos propósitos divinos, guerreia ferozmente contra todo espírito de procrastinação, mediocridade, preguiça espiritual e conformismo que tem impedido meus descendentes de alcançar o pleno potencial que Deus depositou neles. Quantas vezes o inimigo sussurra: você pode começar amanhã, isso é bom o suficiente, não se esforce tanto, por que ser diferente quando é mais fácil ser como todos os outros? Que estas vozes sedutoras sejam silenciadas por uma voz mais alta, a voz do Espírito Santo que chama para a excelência, que convoca para a santidade, que desafia para a grandeza no reino. Que sejam como Caleb, que aos 85 anos declarou: dá-me este monte, e conquistou territórios que gigantes ocupavam.
Que sejam como Paulo, que podia dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, sem arrependimentos de oportunidades desperdiçadas ou talentos enterrados. São Gabriel, revelador de mistérios, intercede para que meus descendentes recebam revelação progressiva da vontade específica de Deus para cada estágio de suas vidas. Que não permaneçam em confusão paralisante sobre decisões importantes, mas que tenham clareza cristalina sobre os passos que devem dar. Quando enfrentarem encruzilhadas, qual carreira seguir, com quem casar, onde morar, em qual ministério servir, como investir recursos, como criar filhos, que tua intercessão assegure que o Espírito Santo os guie em toda a verdade, lembrando-os de promessas relevantes das Escrituras, enviando conselheiros sábios em momentos oportunos, orquestrando circunstâncias que confirmam direção divina e concedendo paz sobrenatural que ultrapassa entendimento humano quando estão no centro da vontade de Deus. São Rafael, restaurador de relacionamentos quebrados, intercede poderosamente por qualquer membro de minha família que esteja atualmente experimentando solidão dolorosa, isolamento social, alienação familiar ou rejeição comunitária. Que o ano de 2026 traga reconexões sobrenaturais, que restaures relacionamentos que pareciam irremediavelmente destruídos, que cries novas amizades profundas com pessoas que se tornarão família espiritual, que integres os solitários em comunidades acolhedoras onde são genuinamente amados e valorizados. Que ninguém nesta família caminhe sozinho através de vales escuros, mas que sempre haja irmãos e irmãs ao lado, sustentando braços cansados, encorajando corações desanimados, celebrando vitórias alcançadas, chorando com os que choram e rindo com os que riem. Santos arcanjos, uno-me aos anciãos e seres viventes ao redor do trono celestial, que clamam dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Reconheço que todas estas petições, por mais ousadas que sejam, são pequenas diante da grandeza infinita de Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. Não estou meramente confiando em vossa intercessão angelical, por mais poderosa que seja, mas principalmente na fidelidade inabalável daquele que prometeu e é fiel para cumprir. Ele que começou boa obra em minha família é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele que nos chamou é fiel e certamente o fará. Portanto, sábios, que 2026 será ano de cumprimento de promessas há muito aguardadas, de colheitas de sementes plantadas em lágrimas, de celebrações de vitórias conquistadas através de perseverança, de testemunhos poderosos que glorificarão o nome do Senhor e atrairão outros ao reino. Declaro que esta família será exemplo vivo do poder transformador do Evangelho, demonstração tangível de que Deus ainda opera milagres, prova irrefutável de que nenhuma situação está além da redenção divina. Que nossa história seja contada e recontada nas gerações vindouras, como incentivo para outros que lutam, como encorajamento para os desanimados, como confirmação de que vale a pena confiar no Deus que nunca falha. Amém e amém. Altíssimo Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, diante de quem toda a criação se prostra em adoração reverente, e vós, santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, servos fiéis que executais perfeitamente cada comando emanado do trono celestial, chego agora à conclusão final desta jornada intercessória profunda e abrangente. Reconheço que nas últimas horas investi tempo precioso, energia emocional significativa e fé vibrante neste ato sagrado de posicionar-me espiritualmente entre as necessidades terrenas de minha família e os recursos ilimitados dos céus. Mas sei que este investimento não é em vão, pois a palavra de Deus assegura que a oração de um justo pode muito em seus efeitos,
que tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E que se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Santos arcanjos, ao concluir esta oração monumental pela selagem de minha descendência com bênçãos e vitórias para 2026, desejo estabelecer um pacto perpétuo, não com vós, pois sois servos como eu, mas com o Deus Altíssimo, a quem ambos servimos. Declaro solenemente que assim como Abraão ofereceu Isaque sobre o altar, demonstrando que amava a Deus mais que a própria promessa, assim eu hoje coloco minha descendência inteira sobre o altar espiritual, rendendo-os completamente à vontade soberana do Pai Celestial. Que não sejam formados segundo meus próprios planos limitados para suas vidas, mas segundo os propósitos eternos estabelecidos pelo Criador antes mesmo que o mundo existisse. Que não busquem realizar meus sonhos não cumpridos, mas que descubram e cumpram os sonhos únicos que Deus sonhou especificamente para cada um deles. São Miguel, comandante supremo, declaro que sob tua supervisão militar espiritual, estabeleço esta família como posto avançado do reino de Deus, em território ainda dominado parcialmente pelo príncipe deste mundo. Que nossa residência seja base de operações para incursões evangelísticas no território inimigo, resgatando cativos, libertando oprimidos, curando enfermos, expulsando demônios e estabelecendo o governo de Cristo, onde antes apenas trevas reinavam. Que nosso lar seja conhecido na região celestial e na região demoníaca como território consagrado, onde a presença manifesta de Deus habita tão densamente que demônios não ousam aproximar-se e anjos se reúnem frequentemente. Que vizinhos sejam atraídos pela paz sobrenatural que permeia este espaço, que visitantes comentem sobre algo diferente que sentem ao entrar, que até descrentes reconheçam. Certamente Deus está neste lugar. São Gabriel, portador de revelações divinas, profetizo que membros desta família receberão sonhos proféticos, visões esclarecedoras, palavras de conhecimento precisas e impressões espirituais confiáveis que os guiarão através dos desafios complexos do ano vindouro e além. Que não andem tropeçando nas trevas da incerteza, mas que tenham lâmpada para seus pés e luz para seus caminhos, através da iluminação contínua do Espírito Santo, operando em parceria com teu ministério angelical de comunicação celestial. Quando enfrentarem decisões que poderiam alterar completamente a trajetória de suas vidas, oportunidades de emprego em cidades distantes, propostas de casamento de pretendentes, investimentos financeiros significativos, chamados ministeriais para campos missionários, que recebam confirmação inequívoca através de múltiplas testemunhas. A palavra escrita, a voz interna do Espírito, o conselho de líderes espirituais maduros, circunstâncias providencialmente alinhadas e paz que ultrapassa compreensão natural. São Rafael, médico e guia celestial, estabeleço através de tua intercessão uma cobertura de saúde divina sobre cada membro desta família, que funcionará como escudo preventivo contra enfermidades antes que se manifestem. Que seus sistemas imunológicos sejam sobrenaturalmente fortalecidos, que células cancerígenas sejam identificadas e destruídas antes de formarem tumores, que vírus e bactérias patogênicas sejam repelidos antes de causarem infecções, que acidentes potencialmente fatais sejam evitados através de intervenções angelicais. Que doenças genéticas que deveriam manifestar-se segundo probabilidades médicas sejam miraculosamente impedidas de ativar-se. Que vivam não apenas longos anos, mas anos de qualidade excepcional, mantendo vigor físico, acuidade mental, estabilidade emocional e vitalidade espiritual até a idade muito avançada, testemunhando assim que
que os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Poderosos arcanjos, declaro que o legado espiritual desta família se estenderá muito além dos limites de nossa própria linhagem biológica. Que sejamos família que adota órfãos espirituais, que acolhe rejeitados sociais, que mentora jovens líderes emergentes, que investe generosamente em obras missionárias globais, que deixa a herança não apenas de bens materiais, mas principalmente de valores eternos, princípios bíblicos e fé genuína que pode ser transmitida através das gerações. Que quando membros mais antigos desta família partirem para a presença do Senhor, deixem vazio tão significativo que multidões testemunhem: um gigante espiritual nos deixou, mas sua influência continuará impactando vidas por décadas vindouras. São Miguel, tu que expulsaste Lúcifer e seus anjos rebeldes das mansões celestiais, garantindo que nunca mais encontrassem lugar ali, aplica este mesmo princípio de expulsão permanente sobre qualquer território espiritual que minha família tenha perdido para o inimigo através de pecados, negligência ou ataques demoníacos. Reconquista cada centímetro de terreno espiritual roubado. Restaura posições de autoridade que foram usurpadas. Recupera bênçãos que foram bloqueadas. Restitui multiplicadamente tudo que foi perdido, pois a promessa de Deus é que Ele restaurará os anos que o gafanhoto, o destruidor, consumiu. Que o inimigo seja forçado a devolver 7 vezes tudo que roubou, cumprindo assim a lei espiritual da restituição estabelecida nas Escrituras. São Gabriel, tu que revelaste a Maria que o impossível se tornaria realidade através do poder do Altíssimo que a cobriria com sua sombra, declara agora sobre minha família que impossibilidades médicas, financeiras, relacionais e espirituais se renderão diante do poder do mesmo Deus, para quem nada é impossível. Que diagnósticos de infertilidade sejam revertidos por gestações miraculosas. Que declarações de falência sejam transformadas em restauração econômica sobrenatural. Que certidões de divórcio sejam substituídas por renovações de votos matrimoniais. Que afastamentos prolongados de Deus sejam trocados por retornos arrebatadores à casa do Pai, como o filho pródigo que volta para descobrir que sempre foi amado incondicionalmente. São Rafael, tu que guiaste Tobias seguramente até o destino pretendido e de volta ao lar com provisão abundante, declaro que cada jornada empreendida por meus descendentes, seja educacional, profissional, ministerial ou pessoal, será divinamente guiada do início ao fim. Que partam com bênção, caminhem com proteção e retornem com testemunhos gloriosos de como Deus se mostrou fiel em cada etapa. Que viagens internacionais sejam seguras e produtivas, que mudanças residenciais sejam suaves e benéficas, que transições de carreira sejam oportunas e prósperas, que novas fases da vida sejam recebidas com expectativa alegre ao invés de temor paralisante. Santos arcanjos, uno minha fé à fé de todos os intercessores que através dos séculos têm orado poderosamente por suas famílias, vendo gerações inteiras transformadas pelo poder de Deus em resposta a orações persistentes. Uno-me a Mônica, que orou 30 anos por Agostinho, até vê-lo convertido e transformado em um dos maiores teólogos da igreja. Uno-me a Susana Wesley, que orou diariamente por cada um de seus 19 filhos, vendo 2 deles, John e Charles, iniciarem avivamento que transformou nação inteira. Uno-me a George Mueller, que orou por 5 amigos não salvos, vendo 4 deles converterem-se antes de sua morte e o 5º converter-se logo após. Uno-me a grande nuvem de testemunhas que, embora mortos, ainda falam através do legado de fé que deixaram. Declaro profeticamente que os livros de memórias celestiais registrarão o ano de 2026 como ponto de virada definitivo na história espiritual desta família.
Que anjos escribas anotem cuidadosamente cada milagre testemunhado, cada oração respondida, cada promessa cumprida, cada vitória conquistada, cada obstáculo superado, cada gigante derrotado, cada montanha removida, cada vale exaltado, cada lugar tortuoso endireitado, cada caminho áspero aplanado. Que este registro celestial seja apresentado diante do trono, quando cada membro desta família finalmente comparecer na presença do Rei, e que o Senhor sorria aprovadoramente declarando: muito bem, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Finalmente, ó santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, entrego esta oração completa, todos os 7 blocos, cada palavra pronunciada, cada súplica apresentada, cada declaração profética decretada, nas vossas mãos angelicais confiáveis, sabendo que a levareis fielmente diante do trono do Cordeiro, que suba como incenso aromático agradável às narinas divinas, que seja adicionada às orações de todos os santos guardadas nas taças de ouro diante do altar celestial, que seja respondida abundantemente, excedendo infinitamente tudo quanto pedi ou imaginei, que a glória resultante pertença exclusivamente ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem seja honra, poder, majestade e domínio, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Sela-os, protege-os, guarda-os, guia-os, abençoa-os, prospera-os, cura-os, restaura-os, liberta-os, capacita-os e estabelece vitória permanente e irreversível sobre cada dimensão de suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém e amém. Se você rezou comigo até aqui, creia com toda a sua fé. São Miguel e os 3 arcanjos já selaram o futuro da sua descendência para 2026. Nada do que tentou ferir sua família no passado terá poder sobre os próximos passos. Os ciclos de dor foram quebrados, as portas de derrota foram fechadas e um novo tempo foi decretado pelo céu. A partir de agora, seus filhos e as próximas gerações caminharão debaixo de bênçãos, proteção e vitória. Onde havia medo, haverá segurança. Onde havia atraso, haverá avanço. E onde havia perdas, haverá conquistas que trarão honra e alegria à sua família. Receba esta palavra. 2026 não será um ano comum. Será um ano marcado por livramentos, crescimento, portas abertas e destinos alinhados com os planos de Deus. O que foi selado hoje no mundo espiritual, ninguém poderá desfazer. Para confirmar esse decreto na fé, se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer essa corrente profética. Escreva nos comentários: minha descendência está selada com bênçãos e vitória para 2026. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp, para que essa bênção alcance toda a linhagem que você ama. O futuro da sua descendência está protegido. 2026 já está consagrado. E a vitória já foi decretada pelo céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.